Agradeço demais, deputado, você dedicar esse tempinho aqui para a gente. A gente acaba de mostrar o seu questionamento ao Walter Delgatti, que foi uma peça fundamental no depoimento de hoje, tem viralizado, todo mundo na rede está compartilhando, porque você foi muito direto nos questionamentos e obteve respostas muito objetivas de Walter Delgatti. Há digitais de Bolsonaro em todo esse processo de questionamento de urnas eletrônicas com o objetivo de fraudar a eleição, certo? Como você viu esse depoimento e quais os próximos passos a partir do que você tem hoje? Eu considero esse depoimento muito importante, até mesmo histórico, para esse contexto que nós estamos vivendo. Eu procurei manter a minha linha de fazer perguntas objetivas, de sempre pautar o debate com respeito e, ao mesmo tempo, com firmeza. Na verdade, a partir das informações que nós temos daquilo que ele estava falando, eu só fiz um compilado mesmo e apresentei as perguntas a ele. O que ele nos disse, e óbvio que isso vai estar sob investigação tanto da CPMI e já está sob investigação da Polícia Federal, do STF, na verdade ele coloca a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro como alguém que buscou testar a fragilidade das urnas, provocar a fragilidade das urnas, impor um grampo ao ministro Alexandre de Moraes, a própria Carla Zambelli como uma mediadora permanente da relação do Bolsonaro com o Walter, e também as provas fotográficas dele chegando ao Palácio da Alvorada, dele indo ao Ministério da Defesa, que o próprio Flávio Bolsonaro, agora há pouco, a CPMI está rolando, eu até vou voltar para lá, o próprio Flávio Bolsonaro, se eu entendi corretamente, admitiu que ele esteve lá. Então eu vejo contundência e consistência no depoimento dele. Se isso de fato for comprovado, na minha opinião, a consequência imediata, dentro de um devido processo legal, que a gente sempre defende para qualquer pessoa, é a responsabilização e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Walter Delgatti traz essa informação e pela primeira vez ela aparece sobre o grampo, de Alexandre de Moraes. Inclusive, esse pedido feito por Jair Bolsonaro para que ele se dissesse autor desse grampo e com isso depois ele conseguiria um possível indulto. O que é possível fazer na CPI para se investigar através dessa nova informação que ele traz para esse caso? Na verdade, nós precisamos ter acesso a essas trocas de telefone, de mensagem, de que tendo acesso a essa documentação, sigilo telemático, colocar dessa forma, é o que nos falta para, basicamente, fechar o mapa de tudo que nós estamos investigando nesse quesito, que é a partir daí que nós poderemos provar que aquilo que o Walter está dizendo é, de fato, verdade. Se você pega o contexto da investigação, se você pega o que ele está dizendo, há consistência, há coerência, há razoabilidade. Na verdade, é muito improvável pensar que Bolsonaro não tenha nenhuma relação com isso. Carla Zambelli já tem assim, muita materialidade do envolvimento dela. É muito improvável pensar o envolvimento dela sem o envolvimento do presidente. Então, há razoabilidade. Eu acho que pegando o sigilo telemático, a gente arremata isso. E eu insisto, nem tem a ver com vingança ou política pequena, mas é a responsabilidade histórica de não passar pano no fascismo, no autoritarismo e no golpismo. Isso tem a ver com memória, tem a ver com verdade, tem a ver com justiça, tem a ver com defesa de um patamar mínimo e básico de democracia em nosso país. Deputado, você citou a questão relativa à prisão de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal já tem essas informações, colheu em depoimento de Walter Delgatti. Na sua avaliação, há materialidade, como você coloca, para que essa prisão seja feita em relação a uma prisão preventiva, porque ele poderia, eu já ouvi falar, já li algumas análises de que ele poderia fugir, por exemplo, para o exterior a partir do que está sendo revelado, ou uma prisão de fato com fatos da participação dele nessas investigações que estão sendo feitas? Então, eu vejo razoabilidade, a prisão preventiva para proteger a investigação, aos meus olhos, já é razoável.
Agora, o que a PF tem de documentação que a CPMI, nesse momento, ainda não tem, eu acho que é a chave da questão, para entender o quanto de robustez já se tem para indiciar, responsabilizar e prender Bolsonaro. E veja, vocês acham que estão acompanhando a minha atuação na CPMI? Eu quero ganhar no sentido ético. Nós não precisamos de espetáculo, nós não precisamos de sensacionalismo, nós não precisamos perverter o rito democrático, não precisamos. Acho que ganhar significa defender o rito democrático, a presunção de inocência, a defesa ao contraditório. Isso tudo é muito importante para a democracia. Eu não quero sensacionalismo para a gente avançar. Agora, o que eu estou tentando com outros parlamentares dizer é que, de maneira consistente, estamos demonstrando que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Na minha opinião, foram tentativas, eles foram testando alternativas. 8 de janeiro, eu acho que era ali a cartada final para desestabilizar o governo recém-empossado e garantir uma intervenção militar. Mas antes disso, a gente vai fazendo a cronologia do golpe, é assim que a gente tem dito, eles foram fazendo testes, inclusive dentro do próprio período eleitoral. Vamos lembrar da ação da PRF, sob direção do Silvinei Vasquez, no Nordeste, e essa tentativa de burlar o sistema das urnas, ou de descredibilizar o sistema das urnas e anular a eleição. Eles tentaram de tudo quanto é jeito não entregar o poder e não respeitar a vontade soberana da maioria do povo brasileiro. Eu lembro, para concluir esse raciocínio, desculpa se eu estiver falando muito, é um dia histórico para nós aqui também, para todos nós do campo da democracia, quando o Lula foi perguntado no decorrer da eleição, e se o senhor perder a eleição? E eu lembro dessa resposta do Lula, de um estadista, de alguém que respeita a democracia. Ele disse, quem perder, chora e vai para casa. Ou seja, aceita o resultado eleitoral. O Bolsonaro não fez isso. E tentou de tudo quanto é jeito. Eu não consigo imaginar a cronologia do golpe com o Bolsonaro dizendo não façam isso, vamos respeitar, não façam isso, o Lula tem que ser empossado. Me parece óbvio que não. Agora, essa obviedade, cuidadosamente, está sendo comprovada para que não fique apenas no campo de uma narrativa, mas que toda a sociedade veja que tem impressão digital do capitão lá, do autoritarismo, essa tentativa de não entregar o poder. Deputado, eu conversava agora há pouco com Miguel Stedley e falávamos sobre a certeza que Bolsonaro tinha que por alguma dessas vias ele continuaria no poder, ele se manteria no poder. Por conta disso que ele faz essa promessa, inclusive, de indulto a Walter Delgatti, caso ele assumisse a autoria. Eles tinham essa certeza de impunidade. Exatamente. Na verdade, vamos lá, esse é um vício histórico, né, da sociedade brasileira. Você, ao não responsabilizar, você deixa na margem da impunidade e é mais fácil voltar. Essa é a minha preocupação, assim, sinceramente. Na democracia, cabem forças políticas distintas, um bom debate, um bom embate de ideias, isso é pulsante, isso é bom. É que eu acho que a extrema-direita não é isso. A extrema-direita é outra parada, sabe? É uma política da violência, é a violência como política, é a eliminação da possibilidade da diversidade e da divergência. Então, por isso que eu estou assim, muito dedicado, porque eu acho que responsabilizar com consistência e prova esses sujeitos é dizer o seguinte, a extrema-direita não é passível de anistia, porque o seu modo de funcionamento é estrutural e intencionalmente autoritário e antidemocrático. Se passar o pano agora, eu vou te dizer, vai ficar como mais uma força política da democracia brasileira. É autoritária, é golpista, é antidemocrática, é criminosa e tudo bem, está no jogo democrático. Eu não aceito essa tese, eu não acho essa tese correta. Por isso, com provas, razoabilidade, consistência, passo a passo, queremos mostrar à sociedade. Isso é criminoso. É quase uma quadrilha criminosa que não quis aceitar
o resultado das urnas, como nós aceitaríamos se tivéssemos perdido. Diríamos, ninguém solta a mão de ninguém, vamos lutar pela democracia, pelo nosso povo e pelos nossos sonhos, que foi o que nós fizemos em 2018. Eu até me emociono um pouco, porque doeu, porque nós choramos, porque nós sentimos medo, porque eu realmente acho a extrema-direita ameaçadora. E ninguém questionou o resultado. A gente foi fazer no campo da democracia, da luta popular, dos movimentos sociais, dos nossos parlamentares, nossa defesa do nosso povo, das nossas ideias. Eles não souberam, eles não sabem fazer isso. Uma última pergunta para que você volte à CPMI, inclusive. A gente conversou no passado sobre a perspectiva de chamar Jair Bolsonaro para depor. Vocês ainda trabalham com essa expectativa? A senadora Elisiane Gama falou que o indiciamento é quase que certo, mas ainda há essa... Travou um pouco, eu acho, desculpa. Ainda há vontade de colocar Jair Bolsonaro para falar na CPMI? Eu acho que essa é uma possibilidade. Veja, só tem um detalhe que é importante as pessoas saberem. Para comprovar a participação dele e indiciá-lo com muita consistência, não é necessário convocá-lo. Entende? Ou seja, convocá-lo pode ser parte da investigação, mas eu diria que não é uma necessidade, porque do jeito que as coisas estão caminhando, é muito possível fazer a devida responsabilização dele, com o devido indiciamento, sem a necessidade dele vir. Então, ele vir é uma possibilidade? Sim. É uma necessidade? Não. Depende.